Eu estou bem aqui no Rio Grande do Sul, em São Miguel das Missões, ou São Miguel Arcanjo. E ali atrás daquelas árvores tem uma obra arquitetônica tombada, né? Tombada aí como patrimônio mundial da humanidade. E tem umas árvores na frente, e eu acho assim até que eu vou aproveitar isso, né? Porque isso aqui é algo que fere muito o meu coração, eu creio que fere o coração de Deus, né? Eu desejei muito estar aqui, vim do Rio de Janeiro, e a gente assim vê essa destruição aqui, né? Essas ruínas que hoje são muito visitadas, né? E por causa de um tratado, né, entre portugueses e espanhóis, né, se deliberava, né, que os índios guaranis que estavam aqui nessas missões moravam aqui nesse lugar que teve uma sociedade maravilhosa, tinham que sair daqui para o outro lado do Rio Uruguai, né, que fica aos 200 quilômetros daqui, né, e eles, depois de ter construído tudo isso, eles não aceitaram, né, mandaram uma carta para o governador de Buenos Aires, pedindo para que isso não acontecesse, mas não foram ouvidos. E aí eu queria mostrar para vocês aqui uma das argumentações que eles usaram, né, para não sair dessa terra. Então olha lá a construção, as ruínas, né, por detrás das árvores, a insensibilidade aí, né, a insensibilidade de quem não atendeu esse clamor aqui. A reação dos guaranis. Senhor governador, né? Trechos da carta do Cabildo do Povo de São Miguel enviada ao governador de Buenos Aires, José Adonaegui. Senhor governador, qual é o nosso erro em relação ao rei Fernando VI? Agora parece que não mais te lembras do que tu mesmo mandastes e passastes a ajudar aos portugueses para nos empobreceres. Muito menos ainda é lícito, nem nos fica bem deixarmos a nossa grande igreja, cujo trabalho em construí-la oferecemos somente a Deus. Não fica bem que deixemos o nosso povoado. E os padres nos disseram com insistência que nos mudássemos. Nós, todavia, não temos gosto nenhum em executar a mudança. Considerais em vão que somos uns pobres índios, considerando nós tudo isso. Não nos agrada que nosso santo rei nos aflija e empobreça, porque, Senhor, Ele na qualidade de rei só nos ama. O próprio Senhor, nosso Deus, enviou do céu de São Miguel aos nossos antepassados nesta pobre terra. Isso quando não se enxergava nela nenhum único espanhol, e só habitavam nossos avós. Ponderando tudo isso, não cremos que nossa mudança seja a ordem do rei. Em virtude disso, não queremos dar aos portugueses, que são parte do demônio, a terra que Deus, nosso Senhor, nos deu a nós. É acaso esse nosso proceder um pecado diante de Deus? E como haveríamos de deixar, sem mais do que fizemos, com muito cansaço para Deus, somente para São Miguel e também a fazenda que temos? De maneira nenhuma deixaremos nossos ervais, que são 2 grandes pedaços de terra, um grande algodoal de 4 grandes quadras e uma estância de enormes dimensões. Tudo isso não o deixaremos até que todos nós percamos. E é a ti que Deus nosso Senhor pedirá conta de todas essas coisas, pelo fato de não haveres observado as palavras do Santo Rei. Pagá-lo-ás nesta vida e muito mais na morte, ou seja, eternamente no inferno. Então essa é a manifestação dos cabildes que não queriam sair daqui entendeu, dessa propriedade, né, tão rica, tão próspera, né, dessa vida comunitária, uma vida maravilhosa, né, uma vida em comum. Eles não aceitaram sair daqui e ter que começar do zero, lá depois do Rio Uruguai, né? Então eles queriam permanecer nessa propriedade aqui, né? Mas infelizmente eles não foram atendidos, né? E aí depois então de não serem atendidos, houve uma guerra de 2 anos, onde nesse período morreram 1.500 índios, né? Foram dizimados os índios guaranis que viviam nessa estância, né? Que viviam aqui nessa redução. Então esse aqui foi construído por padres espanhóis, né?
E esse acordo, a colônia do Sacramento, né, lá no Uruguai, foi dada lá para os espanhóis, né, os portugueses que habitavam lá. E toda essa terra aqui do Rio Grande do Sul passou a pertencer aos portugueses, né? E aí os índios não aceitando, como lemos ali, né? Como lemos daquela manifestação dos cabildos. Então o que acontece, né? Houve a guerra, aí os índios, né, perderam as vidas, né? Então eles perderam a vida, houve uma resistência. E nós perdemos um trabalho maravilhoso dos jesuítas, né, com os índios, o desejo deles de trabalhar com os índios. E ficou essas ruínas aí, né, que são visitadas, há quantas pessoas aí visitando as ruínas, né? Mas só isso, né? O trabalho com os índios hoje, os jesuítas não fazem mais. E ficou aí essas ruínas, né? Ficou essas ruínas. E aqui tinha aqui, por exemplo, né, do lado da igreja um colégio, tinha a casa dos padres, tinha oficinas, né, onde eles trabalhavam, né, artesanato, né, faziam esculturas maravilhosas. Olha só as colunas ali, trabalhadas por eles, né, ensinados pelos jesuítas. Eles faziam um trabalho de excelência e de grande beleza. Olha só a construção, essa construção foi inspirada na igreja de Geso, né? Lá em Roma, né? Dos jesuítas, né? Olha só o tamanho dessa igreja, né? O tamanho dessa construção. Então aqui também ficava o cemitério dos índios, né? O Campo Santo, como eles chamavam, né? E olha o que restou, né? Olha o que restou. Olha que belo templo, que bela igreja, né? Mas infelizmente tudo isso deixou de ter vida, né? Hoje tem só um monumento histórico, né? Mas para mim isso é muito pouco, né? Então o nome São Miguel Arcanjo é uma referência dos jesuítas ao Arcanjo Miguel, uma das missões dos jesuítas, criadas com o propósito de catequizar os índios. São Miguel Arcanjo foi fundado em 1632 pelo padre Cristóvão Mendonça. Esta redução se diferenciou das outras, não somente administrativamente, mas pela rigidez do traçado imposto em suas instalações. A igreja de São Miguel foi construída em estilo barroco, inspirada na sede dos jesuítas em Roma, a igreja de Geso. Foi construída pelo arquiteto italiano Gian Battista Prioli a partir de 1735. Ela foi a maior e mais rica redução jesuítica. Era o centro administrativo, religioso e de estudos. Possuía um grande hospital, local onde os índios feridos nas batalhas da guerra guaranítica eram trazidos para serem tratados e enterrados. A primitiva redução de São Miguel Arcanjo foi fundada à margem direita do rio Ibicuí, para deter o avanço português em direção ao sul, buscando a conquista do Rio da Prata, Mar del Plata. O governador espanhol determinou a fundação de povoados a partir do rio Uruguai, entre os quais se encontrava São Miguel, trocado pela Espanha, pela colônia do Sacramento, hoje Uruguai, né? Então isso, assim que aconteceu, isso originou a expulsão dos índios guaranis para a margem oriental do rio Uruguai, resultando na reação dos guaranis, que desobedeceram a determinação e enfrentaram as tropas portuguesas e espanholas na chamada Guerra Guaranítica de 1754 a 1756, onde foram derrotados. Somente no século XX, as autoridades brasileiras se voltaram para a preservação desta história tão rica em São Miguel. Então aqui existem monumentos históricos tombados pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. As missões foram fundadas há 400 anos atrás pelos jesuítas, trabalhando como arquitetos, escultores, pintores e professores. Eles construíram
auxiliados pelos índios guaranis, uma civilização única na América Latina. A arquitetura das missões seguia um padrão rígido. Junto à igreja ficavam os prédios que eram utilizados por toda a comunidade. A casa dos padres, as oficinas e o colégio ficavam do lado da igreja. As moradas e instituições tinham espaços amplos e grandes pátios internos. Então os índios, né, não quiseram fazer quartos, né, mas eles queriam como fosse na oca, né, aberta, então não tinha separação. Já do outro lado da igreja ficava o cemitério e o Quatiguaçu, a casa de abrigo para órfãos e viúvas. Então ali as viúvas iam cuidar das crianças órfãs. A quinta dos padres ficava atrás da igreja, onde hortaliças e árvores frutíferas eram plantadas. Então essa é a história, né? A história das ruínas aqui. Na periferia das reduções existiam fontes de águas, olarias para a fabricação de tijolos, de barro e de telhas para a construção das casas. Além disso, existiam cortumes, açudes, capelas, estâncias e ervais. Algumas pesquisas e achados arqueológicos ainda demonstram a existência de uma rede de esgotos e de água que abastecia as reduções. Nas ruínas de São Miguel ainda se encontram as fundações de diversas construções da época, incluindo o colégio, as oficinas, o cemitério, o Quatiguaçu. O tambo era o lugar onde eles recebiam, né, e faziam comércio, né? Alguém de fora não entrava diretamente aqui. Lá eles comercializavam, né, com receio da experiência deles com os bandeirantes que invadiram na primeira fase, né? Na primeira fase das reduções no Brasil, né? E as casas dos índios, a igreja com seus remanescentes bem preservados. Então nós estamos na igreja aqui, né, com os remanescentes dela bem preservados. É um exemplo da arquitetura jesuítica com paredes de pedra que distingue das outras edificações da época. Então olha que coisa linda, olha essa estrutura, olha que maravilha aqui, olha só, olha que maravilha. Eu demorei tantos anos com o desejo de vir aqui e Deus realiza o desejo no meu coração. Mas eu fico triste, né, de poder ler aquela carta no início, né? Olha só a estrutura, olha aqui a torre sineira. Mas cadê os índios? Cadê os índios? Olha só, um dos maiores crimes da humanidade foram feitos aqui nesse lugar. Que covardia, que perversidade é essa? Que falta de sensibilidade de amor, né? Que falta de sensibilidade de amor, né? Então, vamos ali atrás, porque ali atrás ficavam as hortas, né? Ficava lá atrás o pomar, entendeu? Então, nós vemos aqui que, infelizmente, né, a vontade dos índios e dos jesuítas não foi respeitada, né? Então, infelizmente, né? Infelizmente para os índios, né? Aqui está uma lateral aqui, com uma porta lateral. Então, nós lamentamos profundamente. Olha só, do lado da igreja, as oficinas, a casa dos padres. Olha que estrutura bela. Os índios moravam em casas muito boas, casas. Que pena, né? Que pena que tudo isso, né? Ficou só essas pedras aí. Então atrás existiam aí as árvores frutíferas, o pomar, as hortas, né? Então, que pena. Olha aí, olha que pena aqui. Tem uma placa aqui, Casa dos Padres, olha só. Casa dos Padres aqui. Olha só as casas, as oficinas aqui, toda uma estrutura aqui atrás onde ficava a quinta dos padres, né? O pomar.
Que pena. Que pena. Alpendre da Quinta, né? Traz de tudo esto rala a rueta cerrada de pedras, sendo muito espaciosa. Tem várias árvores como laranjas, limones, limão, pinos e outras árvores frutíferas, com buena galeria que queda destruída por el fuego. Então o fogo veio aqui e destruiu tudo, né? Então aqui por detrás, olha só a estrutura, olha lá, olha só, não podia ter um trabalho lindo aqui hoje com essa geração de índios nesse lugar? Não podia ter tantos índios aqui hoje. Então nós lamentamos muito, né? Eu lamento muito que esse trabalho, né? Que esse trabalho com os índios deixou de ser feito, né? Os jesuítas hoje não estão mais trabalhando com os índios, né? Depois de tudo isso que aconteceu. Entendeu? Infelizmente, essa é a história, a narrativa triste, né? De algo histórico, tem valor histórico, né? Mas e a vida humana, né? E o trabalho com os índios, uma geração vai falar, outra geração precisam ser evangelizados, catequizados. Então, né, valorizar um trabalho de algo que foi feito e hoje, né? Hoje também essa geração indígena precisa ser alcançada pelo Senhor Jesus. Então, que Deus abençoe. Nós estamos aqui no canal Caçadores de Deus, Caçadores de História, a mostrar um dos maiores trabalhos feitos na humanidade pelos cristãos, né? Então, temos aqui ver essa situação. Que Deus abençoe. Deus te abençoe, irmão. A paz.